Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de hoje, tá bom? A gente vai voltar um pouquinho, pessoal, nos nossos capítulos, porque assim, eu notei que vocês tiveram alguma dificuldade na montagem da nomenclatura, tá? Então aqui a gente vai ver algumas regrinhas a mais sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? E também sobre a introdução de cadeias carbônicas. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso e na sequência a gente vai lá para nossa Química 2, tá? Falar sobre as reações químicas, as soluções com reações químicas agora. Bom, pessoal, inicialmente eu tenho que identificar no processo de nomenclatura qual é a maior cadeia, ou qual é a cadeia principal. No caso da cadeia principal, ela sempre será a maior, ou seja, é a maior ligação entre os carbonos, é a sequência maior de carbonos ligados entre si. As ligações, ela vai ter simples, duplas ou triplas, tá? E assim, tem cadeias ramificadas, tem os cadeias normais. Então, as cadeias aí é um vasto. Você tem que identificar qual é a maior e quem é as ramificações ou substituintes, tá bom? Então, pessoal, temos aqui esse mapa. O que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Ele se subdivide, ou as subdivisões dos hidrocarbonetos são: eu tenho um grupo de hidrocarbonetos, eles podem ter cadeia aberta, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Eles também podem ter cadeia fechada e não aromática, que são classificadas como ciclanos ou ciclenos, no caso de cadeias fechadas com ligações duplas. Podem ter também cadeia aromática, elas são denominadas hidrocarbonetos, que no caso são aromáticos mesmo, o nome. Okay? Então, assim, esse panorama, esse quadro, ele reflete aí como vai ser a divisão e classificação das cadeias. Isso aqui vocês não vão levar somente para o grupo de hidrocarbonetos, não. Vocês vão levar para os demais grupos, mudando apenas alguns aspectos que a gente vai estar estudando. Aqui, pessoal, tem a classificação alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Esses aqui designam grupos aos quais os hidrocarbonetos pertencem. Nos alcanos, eu vou ter AN, que indica que só há uma ligação simples. Lembra da ligação saturada que eu falava para vocês? Pronto, os alcanos, eles têm esse abrangente aí de ligações simples ou saturadas. Alcenos, utilizamos o EN, indicam uma ligação dupla. Alcino, IN, indica uma ligação tripla. Dien indica duas ligações duplas, tá? Temos as cadeias cíclicas, que são cadeias fechadas, ou cadeias acíclica ou alifática, que são cadeias abertas. Nas cadeias cíclicas, temos aí o ciclano e os ciclenos. Ciclano, como o nome já diz, são cadeias fechadas, que só possuem ligações simples. E os ciclenos, cadeias fechadas, que possuem ligações duplas. A nomenclatura de compostos orgânicos segue a regra elaborada pela IUPAC. De acordo com as regras da IUPAC, o nome de um composto orgânico ele é formado pela união de 3 fragmentos: prefixo e infixo, que esses prefixo e infixo, eles são estabelecidos para todos os demais grupos. Ele é como se fosse a base para você montar a nomenclatura de todos os outros grupos orgânicos, mais o sufixo que pode mudar no decorrer dos grupos funcionais. No caso dos hidrocarbonetos, que é o caso que a gente está estudando, ele sempre vai ter o sufixo O. Quando a gente passa a estudar a nomenclatura dos alcoóis, a gente vai mudar esse sufixo, que no caso também chamamos de terminação, que pode ser ol, se for álcool, fenóis, e aí vai a mudança do final, mas prefixo e infixo continua. Aqui, pessoal, temos uma tabela de prefixo que indica o número de átomos de carbono presente na molécula.
Então, se eu tenho apenas um carbono, o meu prefixo é met. 2 carbono, et. 3 prop. E assim vai descendo. Você vai montar o nome. Esse prefixo é o que você vai introduzir. Por isso, é essencial você saber quantos carbonos tem na cadeia principal. É preciso você identificar a cadeia principal, porque a partir daí você vai fazer a contagem e vai ver se ele tem 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. E aí você vai ver qual é o prefixo que você vai utilizar para fazer a nomenclatura. Temos aí a segunda tabela, que é a tabela de infixo. Ele indica o tipo de ligação que está ocorrendo. Lembra lá do alcano, alceno, alcino, alcadieno? Pronto. O infixo trabalha, pessoal, com isso. Você vai utilizar partes do nome para você montar o intermediário. Então, por exemplo, se a minha cadeia ela só tem um tracinho, significa que ela está fazendo apenas ligações simples. Se ela faz só ligações simples, eu vou utilizar o infixo an, que deriva-se de alcano. Se a minha cadeia tiver 2 tracinhos entre um carbono e outro, significa que eu tenho uma ligação dupla. Então, eu vou utilizar o en. Se tiver 3 tracinhos unindo um carbono a outro, fazendo a ligação tripla, eu vou utilizar o in. Se tiver duas duplas, ou seja, eu tenho uma cadeia, eu tenho 2 tracinhos unindo 2 carbonos aqui, e lá no final tem mais 2, é de en. Então, infixo também chamamos ele de intermediário, porque ele vai fazer o processo de intermediar aí as ligações. E aqui nós temos aí as tabelas de sufixo, que é a terminação, tá bom? Nesse caso, a nossa terminação, como a gente está estudando os hidrocarbonetos, vai ser O. Mas se tivesse estudando o grupo dos alcoóis, seria OL. Dos aldeídos, AL. Da acetona, ONA. Dos ácido carboxílico, OICO. Então, assim, sufixo, terminação. E aqui temos alguns exemplos, tá bom? Vamos lá? Você vê a primeira cadeia carbônica aí, tá vendo? Eu tenho 2 carbonos e um tracinho unindo os 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, você vai lá na primeira tabelinha e olha. Prefixo para 2 carbonos é et. 2, né? Et. Como ele só tem ligação simples, que é um tracinho, chamamos de an, que ele é um alcano. Então, já temos aí um etan. E a terminação do grupo de hidrocarbonetos, O. Temos aí um etano. Formamos o nome de um composto a partir da nomenclatura. Aí embaixo do etano, eu tenho 2 carbonos unidos por uma ligação dupla. Se ele tem uma ligação dupla, ele vai ser um alceno. Então, vamos lá. 2 carbonos, et. Intermediário de ligação, que tem uma dupla, en, que ele é um alceno. Terminação do grupo O, ele é um eteno, tá? Isso é a montagem da nomenclatura. E aí, pessoal, temos os outros exemplos. 3 carbonos, só ligações simples. Aí você vai prop, an, terminação O. Temos aí um propano. E temos também, pessoal, a ligação tripla entre 2 carbonos, que tá bem no cantinho aí onde eu estou aparecendo para vocês. Pode até sumir aí um pedacinho do nome. Então, assim, com 2 carbonos, et. Intermediário de ligação, in, porque ele é um alcino, porque ele tá fazendo uma ligação tripla. Terminação O, então ele é um etino. Tá bom, galera? Então, assim, esse é o processo de formação da nomenclatura. Você tem que ir passo a passo para aí você ir formando os nomes, tá? Aqui é só mostrar para vocês como é a numeração correta das cadeias, tá? Então, assim, nem sempre o que tá linear, você começa por onde está, você tá vendo.
Quando a gente vai fazer a numeração, é como se fosse casas, tá? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, o 4. Você tem que enumerar o carbono. E no caso aqui, quando não tem ramificação ou grupos funcionais sendo trazidos para cá, a gente olha para a ligação. Então, se eu tenho uma dupla ligação de um lado e do outro lado uma simples, eu vou começar a contagem pela ligação dupla. Tá bom, galera? Então, vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3 e aí vai. Tá bom? Aí diz o seguinte, são 4 carbonos, aí ele vai dar o nome para vocês. 1 buteno, ou but-1-eno, que é a nomenclatura correta que eles fazem, tá bom? Então, assim, se atentem a esse ponto aí, essas extremidades de posição da questão da insaturação. Ó, a expressão grupos substituentes orgânicos ou simplesmente grupos orgânicos é usado para designar qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas orgânicas. Chamamos de substituintes ou ramificações, viu? As ramificações, ela pega mesmo prefixo lá das cadeias, só que a gente coloca a terminação -il. Então, se eu tenho só um carbono, met, terminação -il. Se eu tenho 2 carbono, et, terminação -il. Então, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil e aí vai. Tá? Aqui, pessoal, tá algumas ramificações que são consideradas especiais. É muito interessante vocês guardarem, porque elas aparecem, às vezes você não consegue designar o nome para elas, viu? Eu tenho um propil anteriormente denominado N-propil, que é lá no primeiro quadrinho azul do lado esquerdo. Depois eu vou ter um isopropil. Você observa que mudou a localização, tá vendo? E mudou a localização e também a quantidade de hidrogênio mudou um pouquinho. Na verdade, ele só trocou, né? Então, por isso que ele é um iso, tá? Foram 4 carbonos, são importantes os seguintes grupos. Eu tenho o butil normal, eu tenho o sec-butil, quando ele está ligado dessa maneira na cadeia carbônica, ou um S-butil, que é às vezes você vê abreviado. Temos um isobutil, observa a diferença do isobutil para o sec-butil. E eu tenho um terc-butil ou um T-butil. Então, essas ramificações aqui são consideradas especiais e você precisa conhecê-las, aprendê-las, para você identificar elas em uma cadeia. Senão você vai dizer que ela é uma cadeia principal, e às vezes não é. É somente uma ramificação, tá? Aqui, pessoal, temos só uma tabela de ramificações, tá bom? Isso aqui é só para título de informações, a título de pesquisa, tá? Depois eu vou estar passando para vocês os slides para vocês estarem estudando por eles, porque fica bem mais fácil vocês estarem aí praticando as atividades. E aqui temos outras também, grupos especiais, isopropenil, vinil, temos um propenil, fenil, benzil, NAF2-il. Então, assim, são ramificações especiais, tá? Então, pessoal, foque nesse ponto. Monte a nomenclatura de acordo com o que vocês estão entendendo. Não se esqueça prefixo, infixo, sufixo, ou prefixo, intermediário e terminação. Isso é essencial. Comece pelas cadeias sem ramificação e depois termine com as cadeias com ramificação. Lembrando que quando tem ramificação, eu sempre vou fazer a nomenclatura primeiro das ramificações, seguindo por ordem alfabética, tá? E depois, no final, eu faço a nomenclatura das cadeias. Isso é regra, tá bom? Então, a gente vai para a nossa segunda aulinha, que vai ser bem rápida. Na nossa aula anterior, a gente viu mistura de soluções sem reações químicas. Então, era a mistura das soluções já concentradas, que eram adicionadas e não havia uma reação química. Havia somente um aumento do volume desses compostos, tá?
Já que nas reações químicas, a gente vê que vai mudar a questão da concentração, muda também a questão da molaridade dos compostos, porque teve uma reação química. Se teve reação química, os compostos, eles vão estar como? Eles vão se relacionar para se transformar em outro composto. Isso é destinado, ou é uma mistura que, professora, mas a mistura ela não tem um processo de formação única como a substância. Você está correto, mas como vai haver reação química, ela pode sofrer aí um acréscimo, um decréscimo em relação à sua quantidade. Então, assim, as misturas de soluções com reação química, ela vai ocorrer, só que o resultado final pode ter esses intercâmbios aí no processo. Pode ter mudança de concentração, molaridade, número de soluto, pode ter aumento do volume ou não, pode ter uma diminuição também do volume. Então você tem que ficar atento a esses processos, tá? E assim, as fórmulas, as letras serão as mesmas, só que muda quando vocês forem calcular quando há reação química, diferente do processo sem reação química. Vocês viram que a única coisa que vai mudar é o volume, aqui não. Muda a estrutura completa dos compostos. Mesmo que eles não vão se unir para formar apenas um, eles podem fazer essas alterações aí para ir formando outro composto ou vários compostos, dependendo da união, tá? E também sofrendo algumas transformações. Esse capítulo de vocês, ele é bem pequeno. Eu quero que vocês foquem nos exemplos, tá? Ele tem várias folhas de exemplos de como vocês vão ver a diferença entre as misturas de soluções sem e com reações químicas, que elas são estudadas ali pano a pano, as duas unidas, para vocês denotarem a diferença entre ambas. Preste atenção, galera, o que é que vai ser alterado, o que não pode ser alterado, tá? E o que é um processo de reação química. Reação química é quando eu pego um composto, misturo com o outro, e aí eu vou formando produtos tendo união ou não, ou a questão das moléculas que alteram também. Então eu quero que vocês se ligam, preste atenção nesse aqui e no capítulo anterior e façam uma diferenciação entre os dois processos e o que muda e o que não vai mudar, tá? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui, viu? Eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo, leiam o livro de vocês nos capítulos explicados. Tanto que aí do lado ele fala: conhecer os fenômenos relativos às misturas de soluções, entender as reações químicas a partir de misturas e soluções cujos solutos reagem entre si, compreender a técnica de titulação utilizada para a determinação e concentração das soluções. Lembrando, pessoal, que a titulação ela não recebe unidade de medida, que a partir da titulação a gente calcula a porcentagem. Então aí você já observa que há uma diferença em relação lá às reações sem mistura de soluções sem reação, que não tinha título, porcentagem também, N, quantidade de matéria do soluto, produto, não tinha alteração, e aqui já vai ter alteração, foi o que eu falei pra vocês. Então assim, faça comparações, dá uma lida nos dois e procurem fazer aí um quadro ou um panorama das semelhanças e das diferenças, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar, coloquem um ok aqui nas aulas para me saber quem é que está assistindo, para a gente poder discutir essas aulas aqui em outro momento, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, e as atividades estarei colocando para vocês aí nos canais de comunicação, tá? Então, até a próxima aula, pessoal, e tchau, tchau!